Bom, galera, hoje vamos falar um pouquinho aí dessa parte de empregabilidade aqui direto de Ribeirão Preto, que é para mim uma das melhores cidades do Brasil, com certeza. Tem salários interessantes, é uma cidade muito boa, com bastante recurso, coisas para fazer. E vamos conversar aí logo de manhãzinha fazendo um vídeo pelo centro de Ribeirão Preto, perto da Catedral, né? Bem perto da rodoviária também da cidade, bem cedinho aí, coisa de 7 e pouco da manhã. Uma cidade muito boa, porém tem algumas coisas que acontecem no Brasil todo que a gente vai conversar sobre essa parte de empregos e da geração. Então vamos nessa. Fala galera, beleza? Nesse vídeo aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa, vamos dizer, falta de paciência, né, de muitos profissionais aí, principalmente a geração Z, que é a geração que eu falo sempre aqui, que está na linha de frente dos principais empregos, e essa falta de paciência com as exigências absurdas das empresas, que eu concordo plenamente, né? É muita exigência e em muitos casos são salários muito baixos, né? E aqui a gente não vai falar nem somente de empregos de comércio, né? Porque os empregos que são mais falados nos principais canais falando sobre subemprego e tudo mais, são esses empregos de shopping, empregos de supermercado, de lojas, né? Que são os empregos de escala 6 por 1, aquele emprego que você trabalha domingo, feriado, e você tem aquela vida bem complicada, em muitos casos com salários muito baixos, né? Abaixo aí de 2.000, de 2.200 para baixo, mais ou menos. Esse é o piso salarial, geralmente, de uma empresa. Uns pagam salário mínimo, outros pagam um pouquinho mais, só uns 1.700 e pouco. E a geração Z, ela tem toda a razão de você não ter paciência com tudo isso. Até eu peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com todos, e se quiser ajudar o nosso trabalho, aqui na descrição tem as formas aí para poder ajudar o nosso canal. Então, em muitos casos, as empresas estão oferecendo vagas de emprego que vocês sabem muito bem como que funciona, né? Empregos com salários bem baixos, abaixo aí de R$ 2.000, e isso não acontece somente em lojas, isso está acontecendo também em escritórios, né? Tem muita vaga que eu estou pesquisando aqui, vagas de escritório para ser auxiliar administrativo, às vezes até auxiliar financeiro, ganhando aí 1.800 e pouco, 1.700 e pouco, ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, e muita vaga com muita burocracia, né? Hoje a tecnologia ela veio para ajudar em muita coisa, mas em muitos casos também a tecnologia está atrapalhando um pouco, se a gente for pensar bem, né? Hoje a tecnologia ela exige que o candidato, quando vai fazer uma candidatura pela internet, por site de emprego, coloque muitas informações ali, às vezes para uma vaga só, e perde muito tempo. Então a geração Z quer gerar sua tecnologia, né? Mas mesmo assim não tem paciência com isso, e tem toda a razão, né? Porque antigamente você tinha a oportunidade de você mandar um currículo através do físico, né? Você pegava um currículo físico e mandava, né? Mandava para um local, pegava aqui, ó, faz conta que isso aqui é um currículo, né? Você pegava o currículo aqui assim, ó, e levava nos locais e ia entregando para os locais, entregando nos escritórios, nas lojas, estava lá uma quantidade de currículos, talvez o recrutador, o chefe ali da empresa dava uma olhada nos currículos ali, avaliava, via ali alguns currículos em especial e fazia uma entrevista de emprego, e estava resolvido o problema. Hoje não, hoje nós temos muito essa parte da tecnologia. Então hoje você manda tudo pela internet, acaba sendo acessível por um lado, né? Porque você, digamos, não precisa sair de casa, mas você também tem o problema que você envia lá e é muita pergunta, é muita coisa, é muita pergunta sem necessidade, para uma vaga só. Então a pessoa não vai ficar perdendo tempo, né? A geração Z principalmente não tá a fim de ficar perdendo tempo para demorar ali muito, horas para se candidatar a uma vaga só. Porque vocês sabem muito bem que arrumar emprego em alguns momentos parece ser fácil, mas para o outro também não é. Muitas pessoas querendo trabalhar. Quando eu falo sempre aqui de vagas que estão abertas, mas ninguém quer trabalhar, principalmente vagas de supermercado, mas tem vagas de emprego que sim, que são muito mais concorridas do que as vagas de mercado, né? Vagas de escritório, por exemplo, essas vagas sim são queridas por muitas pessoas, né? A molecada quer sim trabalhar no escritório, que pelo menos você trabalhando no escritório
você ainda vai ter um pouco de vida, né? Você vai trabalhar de segunda a sexta, você vai ter o sábado e o domingo livre e o seu trabalho de escritório provavelmente vai ser muito mais leve do que o trabalho de supermercado, o trabalho operacional. Você vai ganhar a mesma coisa, mas pelo menos você vai trabalhar num negócio melhor e você vai ter aí, digamos, uma vida um pouco mais leve, né? Mais digna, vamos se dizer. Mas a geração Z, ela não tem essa paciência de ficar assinando ali, preenchendo exigências que as empresas estão fazendo de uma forma muito burocrática, né? Aí quando tem uma entrevista presencial, vai para entrevista, é aquilo que eu falei nos vídeos anteriores, determinada postura você já é lidado de uma forma diferente, já é julgado de uma outra forma. Se você aceita um cafezinho, você é taxado como fácil. Se você não aceita, você é taxado como difícil, como introspectivo. Então, assim, as empresas hoje elas estão usando esse negócio de psicologia aí, ou na verdade isso daí é uma pseudo-psicologia, essa é a verdade, porque isso aí para mim não serve para absolutamente nada. Eu acho que por isso que a geração Z tá com essa tendência de não ter muita paciência para trabalho, arruma um emprego, fica pouco tempo. Tem vários canais que falam sobre isso, muito canal que fala sobre esse tema que eu tô falando aqui, que é a geração que não tem paciência, que vai lá, arruma um emprego e chega no trabalho e vê que ali não tem muita chance de crescimento, você pega e trabalha de qualquer jeito, já finge que está trabalhando, no fundo não está trabalhando. É por isso que hoje, né, tem muita empresa aí que a mão de obra está de qualidade baixa, por causa que não tem muita perspectiva de crescimento. Então a pessoa vai trabalhando ali sem muita vontade, né? Em muitos casos salários baixos, não tem aquela chance de crescimento, mesmo estudando, né? Aqui nem momento a gente está falando que faculdade não é ruim, que é ruim, que não presta, nada disso. Faculdade tem sim a sua importância para quem quer crescer numa empresa, para quem quer trabalhar por conta própria, logicamente faculdade aí sim não serve para absolutamente nada, mas para quem quer trabalhar numa empresa, quem hoje quer trabalhar numa multinacional, quer ter um cargo de liderança e ganhar, sei lá, no futuro seus 10, 15 mil reais, 20 mil reais, é lógico que a faculdade ela é uma coisa obrigatória, você não vai conseguir ser um diretor de uma empresa sem faculdade, eu acho que é quase impossível isso aí. Então você precisa sim estudar, fazer uma faculdade para você chegar em algum lugar. Caso contrário, você não vai conseguir crescer sem a faculdade. E também tem que tomar muito cuidado com a faculdade que você vai fazer, porque tem muita faculdade aí que é o famoso encher linguiça, né? Você paga aí pouquinho, essas faculdades tecnólogos aí mesmo. Eu fiz faculdade de recursos humanos, para mim não ajudou praticamente em nada. Eu aprendi algumas coisas interessantes, mas até hoje não tem aquele peso de uma psicologia ou de uma administração, né? É uma faculdade que não tem um poder tão grande para você conseguir uma vaga de analista de RH ou uma vaga um pouco maior para ganhar um salário melhor também. Então a geração Z ela tá assim caindo na real, tem muita coisa sendo escancarada, né? Sendo mostrada para eles que faculdade não garante um bom emprego e que a maioria dos empregos hoje em dia abertos aí no mercado são empregos que você vai ganhar pouco, que você vai trabalhar, digamos, muito, porque você vai ter uma jornada aí de 44 horas semanais, e que assim, para você ganhar mais de 2.000, 2.500 reais na sua grande maioria, ou você tem que arrumar um bom emprego com a necessidade de uma faculdade, ou você vai ter que trabalhar por conta própria. E muita gente hoje acaba escolhendo trabalhar por conta própria porque vê que você começa, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem besta, até baseado na minha vida. Eu já fiquei um certo tempo desempregado, aí coisa de um ano e meio mais ou menos. Nesse um ano e meio, eu tive a ideia de vender alguma coisa na rua. Um amigo meu até, do litoral mesmo, me deu uma ideia de vender coisas na rua. E foi a melhor coisa que aconteceu, porque ali eu já, em um dia, eu já tinha, para quem tinha, por exemplo, 10 reais no bolso, conseguiu ter 80 reais, porque eu consegui vender pra caramba. Eu não sabia dessa técnica, dessa comunicação, talvez boa, que eu tenho, e eu consegui me dar muito bem com isso. Então eu consegui em uma semana já ter aí 300, 400 reais. É isso na época, alguns anos atrás. Então
um valor muito maior que um salário mínimo, por exemplo. Porque hoje, para você fazer um salário mínimo vendendo nas ruas, você fazendo R$ 400, 300 e poucos reais por semana, você já está na média de um salário mínimo que te paga aí cerca de uns R$ 350 por semana, né? Porque salário mínimo com os descontos dá na média de 1.300 e pouco livre por mês. Então você divide isso por 4 semanas, vai dar mais ou menos aí uns 340, R$ 350 por semana. Então eu ganhei mais que o salário mínimo da época, muito mais. E eu trabalhei ali por conta própria, da roupa, com a roupa que eu queria, do jeito que eu queria. Então tudo isso acaba sendo muito importante. A geração Z, eu percebo sim, essa insatisfação, né? Porque a entrevista de emprego, vamos falar a verdade, é muito chata. Eles exigem muita coisa, parece que eles estão oferecendo um caminhão de dinheiro e no fundo estão oferecendo, vamos falar, uma vaguinha de emprego mequetrefe, né? Um negocinho ali bem básico, às vezes para ganhar 1.600, 1.700 e pouco. E eles estão percebendo que isso aí está sendo uma furada, uma perca de tempo gigantesca, porque estão oferecendo praticamente nada e estão exigindo muito. E a paciência está esgotando. É onde que estão partindo para outros lados. Aí hoje em dia a internet nesse sentido está oferecendo bastante oportunidade. Você consegue criar ali alguma coisa, uma rede social, um próprio YouTube mesmo. Você consegue criar alguma coisa dentro do YouTube aí, fazer um canal, tentar evoluir, crescer. Eu mesmo, apesar de tudo, do canal aqui não ser muito grande, mas tá dando uma mixaria já, então tá crescendo, tá evoluindo. Às vezes o cara pega junto uma renda de um YouTube e faz alguma outra coisa e vende algum item na rua, ou faz vários tipos de freelancer que paga muito bem. Então vai juntando toda essa renda, acaba dando mais que um salário mínimo. E a pessoa trabalha com o que gosta, acaba fazendo o que gosta e acaba tendo muito tempo de liberdade, né? Então é isso que eu acho que a geração Z mais prega hoje, é essa vida livre, que para mim é super importante, porque as gerações antigas falam muito sobre isso, né? Que a geração de hoje não quer saber de trabalhar, mas não é isso. A verdade é que a geração antiga, eles viveram trabalhando muito tempo, e eles acham que isso é um padrão de vida, mas não é. O padrão de vida é você viver bem, com alegria. A geração antiga teve muitos filhos, a geração de hoje já não tem. Então, para mim, o que eu falo todos os vídeos aqui, até é repetitivo, mas a maior sacada é você não ter filho. Porque se você não tem filho, a responsabilidade fica muito baixa. Então você consegue pensar, né, com muito mais clareza, você consegue fazer as coisas com muito mais coragem, você pode, vamos falar, se enfiar em qualquer buraco, você pode mudar de cidade. Até vou fazer um próximo vídeo aí falando sobre essa parte também aí de cidades pequenas, né, que muita gente fala, né, bem de cidade pequena, que você tem paz, você tem tranquilidade, porém não é assim que funciona. Tem muita coisa que cidade pequena não entrega. É muito salário ruim, então a cidade pequena ela acaba sendo ilusória para muita coisa. Ela acaba enganando muita gente, porque é bom talvez para um aposentado, um pensionista, uma pessoa que quer investir naquela cidade, monta um negócio ali, aí tá tudo certo. Mas para você morar numa cidade pequena para trabalhar em qualquer lugar é muito complicado. Eu já tive essa experiência, não foi boa, foi uma experiência bem negativa. Aprendi muita coisa, mas também quebrei muita cara, porque não é fácil. Morar em cidade pequena é complicado, os costumes são diferentes, né? Então eu não acho legal, não gostei dessa experiência. E morar em cidade grande, para quem quer trabalhar em CLT, acaba sim sendo mal necessário. Você precisa morar em cidade grande, sim, porque é onde oferece os melhores empregos. Aí São Paulo, Campinas, você vai morar, por exemplo, em Florianópolis, são salários bons e com certeza você acaba tendo muito mais oportunidade de trabalho, mesmo com o custo de vida sendo alto, mas você ainda consegue trabalhar bem. Na cidade pequena você acaba passando muita dificuldade até para arrumar um empreguinho aí de salário mínimo, então é bem complicado mesmo. Então eu acho que morar em cidade pequena não é para todo mundo, principalmente para jovem, né? Essa é a minha opinião. Eu tinha uma opinião completamente diferente antes de ter essa experiência, mas depois que eu tive essa experiência de morar em cidade pequena, e olha que cidades de 100 mil habitantes, 90 mil habitantes, não são cidades tão pequenas, mas mesmo assim já não foi bom. Imagine cidade menor ainda, né? Eu já fui em cidades de 10 mil habitantes e realmente a realidade é outra. Você não tem nada para você fazer, então você fica bem à mercê mesmo. Então, para fechar o vídeo, com certeza a geração Z
ela tá caindo na real sobre muita coisa. Hoje a tecnologia está ajudando também a você ter essa visão mais sistêmica de você saber o que você vai fazer, alguma estratégia. Você consegue mandar o currículo para uma cidade diferente, você consegue uma entrevista online. Você pode hoje estar morando, por exemplo, no Mato Grosso, tem uma entrevista no Paraná e você consegue fazer a entrevista e passa. E você vai morar no Paraná, você vai lá de Malicuia para o Paraná e vai morar lá e já tem um emprego garantido. Então isso aí a tecnologia ela acaba ajudando bastante, mas a geração Z está certíssima de não ter paciência com essas exigências absurdas aí das empresas, por causa que as empresas estão sim dificultando muito, né, essa contratação, mesmo com essa situação complicada das empresas não conseguirem mão de obra, estão dificultando, parece que é um negócio, é um complô mesmo. E muita gente ainda tá perdendo a paciência e tá assim, digamos, faz a entrevista de qualquer jeito, passou, não passou, que se dane. E se não passar, arruma outra coisa para fazer. E as empresas, se não abrirem o olho, que eu sempre falo aqui nos vídeos, elas vão ter muita dificuldade com mão de obra no futuro, porque vão ter mão de obra muito de péssima qualidade. E assim isso vai impactar aí no funcionamento da empresa, tanto na parte de um atendimento ao público e também na funcionalidade aí no sistema ali, numa linha de produção, alguma coisa, e a qualidade das coisas vão cair bastante. Então é isso aí, galera. Fiz um vídeo bem básico, bem simples aqui, é um bate-papo mesmo. Eu sou totalmente a favor de muitas tendências da geração Z, quase vai uns 80%. Em relação ao trabalho, até mais que isso, porque eles estão certíssimos, a gente tem que ser exigente. Se as empresas são exigentes com a gente, por que nós não vamos ser exigentes com eles também? Então hoje as empresas têm que ficar espertas, porque a geração Z, essa galera aí, seus 20 e poucos anos, não estão mais de bobeira e não ficam mais correndo atrás de vaguinha fraca, prefere trabalhar por conta própria e tá mais que certo. Eu acho que o mundo é muito grande, né, pra gente poder ficar limitado a uma coisa só. Beleza, galera? Então deixa o like, se inscreva no canal, compartilha aí esse vídeo com todos e se quiser ajudar o nosso trabalho, aqui na descrição tem as formas aí para ajudar o nosso canal, beleza? Até a próxima e valeu!